Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda a minha vida para trás. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Cometi muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então esse é o final. Porém, a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Graças a Deus, meus irmãos. Espero que todos estejam bem. Salmo 46, ele diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa semana eu fui impactado pelo caso do menino lá no Rio de Janeiro, né, que foi brutalmente assassinado, e Deus me fez refletir sobre algumas coisas, até mesmo sobre a volta de Jesus, que a Bíblia fala sobre o amor de muitos se esfriaria no final dos tempos, né? E nós estamos vendo isso acontecer. E existe um louvor, uma canção que é uma esperança para nós, que ele fala assim: eu não me esqueci de ti. Então Deus não se esqueceu da sua igreja, e Ele virá buscar a sua igreja. Nós temos que orar dia a dia por isso. Se as ondas dessa vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, os olhos ao passado, ver na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que é
pressa, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Aleluia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está na tua casa, meu irmão. Deus está aí na sua casa, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, amém? Que você possa manter essa esperança, que Deus está do nosso lado dia a dia, amém? Deus te abençoe, tenha um dia de paz, em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, vamos louvar ao Senhor com este cântico que diz: rendido estou, né? Que nós possamos, neste momento, não só neste momento, mas todos os momentos na nossa vida, declarar ao Senhor que estamos rendidos a Ele, seja qualquer que seja a situação, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de aglomeração, momentos de isolamento, que nós possamos estar rendidos aos pés de Jesus. Amém. Amém.
Leva-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos, meus dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou.
teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Lindo Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos aqui nesta manhã e eu queria dividir com vocês uma reflexão acerca da palavra de Deus, um texto muito conhecido, e queria falar sobre o sacrifício de Jesus. Semana passada rememoramos ali nesse período de Páscoa o gesto que Jesus fez por nós, morrendo pelos nossos pecados, portanto, então, remindo os nossos pecados com esse gesto. E fiquei pensando e meditando, o Espírito falou muito ao meu coração sobre o significado desse sacrifício. Então eu queria, nesta manhã, dividir com os irmãos aquilo que o Espírito trouxe ao meu coração e meditar então sobre 3 lições acerca do sacrifício de Jesus por nós, o sacrifício que Jesus fez dando a sua vida pelos nossos pecados. E há um conjunto de passagens na Bíblia que vão retratar
o momento sacrificial de Jesus, mas há uma em particular que demonstra, ainda com singeleza, mas demonstra com muita intimidade o ponto alto desse sacrifício. Eu queria então que os irmãos me acompanhassem. O livro é Mateus, o capítulo é 26, os versículos de 36 a 46. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos pesavam. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, era importante ler o texto inteiro para a gente entender o contexto, inclusive, mas eu queria centrar nossa reflexão no versículo 39, que lerei novamente. Prestem atenção. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Uau! Tremendo texto, né, irmãos? Queridos, Jesus acabara de viver a Santa Ceia. Havia vivido um momento agradável, um momento de proximidade com os seus discípulos, seus apóstolos. Haviam ceado, comido do pão, bebido do vinho. Jesus, inclusive, os encoraja a rememorar aquele momento até que ele voltasse. E o texto revela que os apóstolos não estavam entendendo com clareza as declarações de Jesus. E Jesus estava sendo claro, objetivo sobre a sua morte e sua morte de cruz. Mas essa assertiva não parecia clara aos apóstolos. Jesus, então, terminada a ceia, se retira para orar. E o texto vai dizer que ele traz consigo os seus discípulos. E ele divide os discípulos em 2 momentos. A maioria deles ele deixa num espaço. Ele caminha mais adiante apenas com 3, Pedro, Tiago e João. Ele deixa então esses 3 mais adiante e ele prossegue, de maneira que se adianta, então sozinho, passa a orar, passa a falar com o Pai. Veja, irmãos, esse momento do versículo 39, que vai se reproduzir no 42 e no 44, é um momento em que Jesus está falando de maneira muito clara ao Pai sobre a sua morte, sobre os momentos futuros que iriam acontecer e certamente culminar com a sua crucificação. Aqui, queridos, é possível enxergar 3 lições para as nossas vidas hoje, agora,
nesse tempo, neste momento de pandemia, neste momento de dificuldades, é possível enxergar 3 lições que Jesus nos deixa, pelo menos 3, neste versículo 39. E, sem delongas, a primeira lição que nos foge, que nós nos esquecemos, que muitas vezes ficamos cauterizados, porque as nossas ações revelam isso. Esquecemos que temos um Pai espiritual. Temos todos nós, ou tivemos, ou ainda temos, alguns infelizmente não tiveram, mas na maioria todos nós tivemos um Pai material nesse plano secular. Mas todos nós, sem absoluta possibilidade de ninguém ficar de fora, temos um Pai espiritual que é Deus. E vejam, irmãos, este Pai espiritual também é celestial. Veja, Jesus poderia se referir a Deus como meu Deus, meu Criador, mas ele se referiu como meu Pai. Aqui, irmãos, eu queria falar sobre a paternidade espiritual ou paternidade celestial. Veja, nós temos um Pai que zela pelas nossas vidas. Nós temos um Pai espiritual que zela por nós, que cuida de nós. Nós temos um Pai celestial que é amoroso. Nós temos um Pai celestial que é bom. Nós temos um Pai celestial que é cuidadoso. Veja, João 3,16 vai dizer a dimensão deste amor que este nosso Pai tem por nós. João vai dizer que ele nos amou, a nós, humanos, humanidade, sua criação, nos amou de tal maneira que pegou seu único filho unigênito e deu em morte de cruz, para que então nós pudéssemos, por meio desse gesto, sermos salvos. Deus nos amou de uma maneira que a nossa mente não consegue mensurar. Nós não conseguimos, nas nossas limitações humanas, entender a dimensão do amor de Deus pelas nossas vidas. Deus nos ama, nos amou e nos ama. Deus nos ama. Olha, irmãos, esse Deus que nos ama é também um Deus que é bom. Veja, em Mateus, no capítulo 7, próprio Jesus vai dizer, escuta, vocês, quando os seus filhos lhe pedem pão, vocês lhes dão pedra? Ou se eles lhe pedirem carne, vocês lhes dão cobra? Então, veja, se vocês que são maus sabem fazer coisas boas pelos seus filhos, imagina nosso Pai que está nos céus. O que fará por nós? Nosso Deus é bom, irmãos. Nosso Deus é bom. Veja, traçando um paralelo com a nossa paternidade terrena, veja, nossos pais são bons. Os pais foram criados para serem bons. Nós estamos vivendo um momento difícil com as notícias de pais ruins que existem por aí, né? Aquele vereador do Rio de Janeiro que tem tomado os noticiários das 2 últimas semanas, né? Ele era, me parece que padrasto daquela criança de 4 anos que havia sido violentada e chegou a falecer em decorrência da violência sofrida. E a gente tem históricos de outros pais violentos, de pais que não cumpriram seus papéis de provedores, pais que não cumpriram seus papéis de entregar amor, pais que não cumpriram seus papéis de entregar compreensão, carinho, abraço. Mas, irmãos, a essência do pai, a essência da mãe é boa.
A regra é termos pais e mães bons. Porque a Bíblia diz isso. Jesus está dizendo, qual o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dá uma pedra? Então, veja, a essência natural de um pai é ser bom. Imagine o nosso pai espiritual, o quão bom não é. Olha só, nosso pai celestial é cuidadoso. Veja, quando a gente olha para o livro de João, capítulo 15 ou 16, Jesus está dizendo, olha, eu sou a videira, meu pai, o agricultor. Vocês são os ramos, e vocês estão em mim. Aquele ramo que não dá fruto, ele corta e põe fora. Aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Veja, a faceta do nosso Pai Celestial como Pai cuidador, um Pai zeloso, um Pai observador, um Pai atento às necessidades dos seus filhos. E na medida que nós, mesmo que sejamos ramos, quando estamos ligados à videira, nós somos a videira e o nosso Pai é o agricultor. Então, o agricultor cuida da videira, cuida da terra, põe estrume para que a videira seja alimentada, coloca água no tempo certo, cuida da videira de maneira que ela não sofra as intempéries do tempo. O agricultor cuida da sua videira. O nosso Pai Celestial cuida de nós. Queridos, por que tenho insistido nessa questão da paternidade celestial, da paternidade espiritual? Porque nós esquecemos, muitas vezes, que temos um Pai. Nós esquecemos. E veja, quando nós esquecemos que temos um Pai celestial, nós esquecemos a nossa identidade. Nós esquecemos a nossa identidade. Porque se Ele é meu Pai espiritual, eu sou seu filho espiritual. Então, como filho espiritual de Deus, eu preciso tomar posse dessa identidade e ser amoroso como meu Pai é amoroso. Veja, os filhos são reflexos dos pais. Se eu sou um pai violento, certamente meus filhos serão homens e mulheres no futuro, pessoas violentas. Se eu sou um pai ruim, um pai mau, um pai duro, meus filhos serão homens e mulheres duras, maus, ruins. Os nossos filhos refletem o que somos. Refletem o que somos. Se eu sou um pai belicoso, faço guerra com tudo, brigo com tudo, se eu xingo, se eu falo palavrões, se eu dou mau testemunho, meus filhos serão homens e mulheres para uma sociedade. Eu vou entregar para uma sociedade homens e mulheres que mentirão, que xingarão, que farão coisas más. Então, o filho deve refletir o pai. Então, se eu tenho uma identidade com o pai, se eu sou um filho espiritual, e se meu pai é amoroso, eu devo ser um filho amoroso. Eu devo amar. Mas, queridos, veja que nós temos vivido tempos em que o amor tem de fato se esfriado. É o próprio Jesus, aqui em Mateus 24:12, que vai dizer que por conta do aumento da maldade, o amor se esfriaria. É o tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Nesse caso,
deste vereador do Rio de Janeiro, eu ouvi irmãos em Cristo praguejando, dizendo que ele merecia a morte. Irmãos, tomemos cuidado. Temos que orar pela vida desse casal, para que eles se convertam ao Senhor. Veja, irmãos, não estou dizendo que eles se safarão das leis dos homens, que não cumprirão suas penas, que não responderão pelos crimes cometidos. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós, como cristãos, temos que orar para que eles se convertam de verdade, para que possam ter a oportunidade de viver eternamente. E não insinuar ou desejar ou ter prazer no mal destas pessoas. Nós então estaremos nos igualando a elas. Perceba? E é isso que nós temos que ficar atentos. No encontro de ontem, lá do Mergulhados na Palavra, nosso irmão Caio trouxe algumas reflexões e uma delas era sobre a necessidade de mudança de pensamentos. Temos que tomar cuidado porque, de fato, os pensamentos, eles embotam nossos corações de maneira que pecamos. Ficamos assim, desejando mal para essas pessoas. Nós não pagamos o mal com o mal. Temos que orar para que esse casal se arrependa dos seus pecados, volte para, ou se não conhecia o Senhor, que conheça o Senhor, que se derrame na cruz de Cristo, para que vivam para sempre e para que não vão para o inferno. Mas nós temos que tomar cuidado, para que nós não fiquemos alimentando sentimentos, paixões contrárias àquilo que o Evangelho nos ensina. Veja, irmãos, nós devemos amar mais. Percebo que muitas vezes nós somos mal amantes. Não é mal amados, né? O mal amado é aquele que não tem o seu amor correspondido. Eu estou falando de mal amante, aquele que ama mal, aquele que muitas vezes nem ama. Né? É a interpretação de amante, não de traição, mas amante, aquele que não ama, é um mal amante. Nosso Pai Celestial é amor. Portanto, nós devemos amar mais. E veja, irmãos, e amar o próximo, na medida que nos amamos, e mais do que isso, como Jesus nos amou. Sei que não é algo fácil, mas se eu tenho um pai que é amoroso, ele reflete em mim esse amor, e eu preciso refletir para a sociedade o amor que recebo do meu pai, porque eu sou filho dele. A minha identidade é espiritual neste pai que é Deus. Então, eu tenho identidade, eu sou filho dele. E se ele é um pai amoroso, eu sou um filho amoroso. Se não sou, devo procurar ser, porque o meu pai é amoroso. O meu pai é bondoso. Se o meu pai é bom, eu preciso ser bom. Eu preciso ser bom. Ser bom, irmãos, é uma qualidade daquele que carrega a bondade consigo, que faz o bem, independente das circunstâncias e situações, que procura o bem nas pessoas, que procura ter pensamentos bons, que procura agir de maneira boa. Veja, ser bondoso, irmãos, é pensar de maneira plural e não de maneira singular. Dialogar o vocabulário no plural e não no singular, né? Então, ser bondoso é ser uma pessoa agradável, uma pessoa que olha para a outra buscando as suas qualidades, não os seus defeitos. Uma pessoa que se aproxima da outra na ação, no fazer, não esperando em receber, né? É Jesus que vai dizer, tá certo? Faça o bem,
que você quer receber, né? Então, é o contrário de uma filosofia proposta do não fazer o mal. Jesus é propositivo, irmãos. Jesus está falando para fazer o bem. Ele não não fazer o mal é uma ação omissiva. Eu deixo de fazer. Não, Jesus esquece. Jesus está falando, faça o bem. Seja generoso. Seja bom. Tudo aquilo que você quer receber, faça. Então, irmãos, como eu sou filho do meu Pai Celestial, e meu Pai é bom, eu sou um filho bom. Então a bondade tem que se tratar de instinto. Veja, enquanto o amor é a identidade pura de Deus, a bondade é uma questão de instinto. Veja, eu faço pelo meu subconsciente. Eu ajo de maneira bondosa, com facilidade, com despreendimento. Veja, irmãos, o meu pai é um agricultor. Aqui, talvez, uma das facetas dessa identidade cristã, que a gente parece que vai se esquecendo, a caminhada é árdua, e muitas vezes a gente vai se perdendo e deixando de lado algumas coisas que a gente ganhou ali no começo de tudo, no primeiro amor, quando a gente se converteu, né? Por isso que Paulo, o salmista, estão sempre nos chamando a atenção para voltarmos ao primeiro amor, né? Porque é tão genuíno o primeiro amor e precisamos voltar nele, porque a caminhada cristã é dura e nós vamos esquecendo de algumas coisas. Sabe, irmãos, nosso Pai é cuidadoso. Nosso Pai cuida de nós. Nosso Pai tem zelo pelas nossas vidas. Aqui, se eu tenho um pai que é cuidadoso, eu preciso ser um filho cuidadoso. Eu preciso ser um filho cuidadoso. Percebe? Aqui é necessário ter intimidade com o Pai. É necessário ter intimidade com o Pai, né? Cuidado pressupõe intimidade, né? Você cuida porque você conhece nos detalhes, né? A comida que se gosta, a roupa que se gosta, o perfume, o jeito, o livro, o filme, enfim, você conhece no detalhe. O Pai nos conhece antes mesmo da nossa formação. Salmo 129 vai dizer que Ele nos conhece quando ainda estávamos sendo tecidos. Então Ele tem intimidade conosco. O Pai busca intimidade conosco. E como filhos espirituais, devemos buscar intimidade com o Pai e buscar intimidade com o nosso próximo. Buscar conhecer o nosso próximo espiritualmente. Ter mais intimidade com os nossos irmãos. Claro, irmãos, não vamos ser demagógicos aqui. É possível ter uma intimidade com a igreja inteira? Claro que não, né? Porque a intimidade também, de alguma forma, está afeta a afinidade. E afinidade nós temos com algumas pessoas, não temos com todas, né? Mas nós podemos ter intimidade enquanto o corpo de Cristo. Podemos ter intimidade, veja, a intimidade secular, impossível, mas a intimidade espiritual é totalmente possível, né? Essa intimidade em oração, essa intimidade em palavra, em clamor, quando jejuamos juntos, nós dividimos essa intimidade, esse cuidado. Veja, o Pai cuida de nós, porque Ele é um Pai zeloso, cuidadoso, e nós como filhos também somos cuidadosos e zelosos. Devemos cuidar um dos outros, cuidar da relação com o Pai. Veja, Jesus, dialogando então com o Senhor por meio da oração, abre a oração chamando de meu Pai. Jesus sabia qual era a sua identidade. Jesus sabia quem Ele era.
Jesus sabia que ele estava ali carnal, mas ele era um ser espiritual. Jesus sabia quem era Deus. Deus era seu Pai. Estava no céu, mas era seu Pai. Sabia que seu Pai cuidava dele. E é por isso aquele diálogo naquele momento que vai anteceder a sua prisão. Né? Momentos posteriores, Jesus ainda vai ser preso. Então, Jesus inicia a oração demonstrando que ele sabe quem é o Pai, que ele sabe que ele é filho, que ele sabe qual é a sua identidade, que ele tem intimidade com o Pai. Mas, irmãos, Jesus vai dizer, olha, se for possível, afasta de mim este cálice. Irmãos, Jesus sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Jesus sabia, inclusive, da sua morte. Porque então, aqui um ponto que eu me debrucei muito para entender do Espírito, por que Jesus faria isso? Jesus teve medo, Jesus fraquejou, Jesus sabia que ele ia cumprir a vontade do Pai. Mas naquele momento passou pela cabeça de Jesus não cumprir a vontade do Pai? Percebam, irmãos, aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para as tribulações da vida. Irmãos, as tribulações da vida, elas são uma ferramenta para o nosso aperfeiçoamento. De novo, as tribulações que ocorrem comigo, que ocorrem com você diariamente, são ferramentas que nos aperfeiçoam. Aperfeiçoam para o quê? Nos aperfeiçoam na nossa caminhada cristã para a eternidade. Percebe? As tribulações nos aperfeiçoam para a conclusão da nossa caminhada. Veja, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Jesus sabia que ia morrer. E estava ali como homem. Ele passaria por um martírio extremamente doloroso, extremamente humilhante, extremamente desalentador. E em outros textos, esta passagem, nós vamos ler que Jesus, neste momento que ora, ele sangra, o seu suor sai do corpo como sangue, né? Ele então vai suar sangue. Veja, as atribulações das nossas vidas, irmãos, perdas de parentes, doenças incuráveis, desemprego contínuo, dificuldades financeiras, crises de relacionamento, nós não podemos olhar para essas tribulações como o fim. Nós temos que olhar para essas tribulações como meio. Como meio. Veja, essa semana fui visitar uma irmã nossa, que não congrega conosco na Betel, mas é nossa irmã em Cristo, pertence ao reino de Deus. E, irmãos, ela já está na 3ª cirurgia de um câncer, de mama. Já retirou a mama, depois uma 2ª cirurgia, agora fez uma 3ª recentemente. Então eu fui pensando ali, pedindo para o Espírito Santo colocar palavras de sabedoria nos meus lábios. Eu falei, não, eu vou fortalecê-la, vou animá-la, eu vou... Né? Irmãos, eu cheguei, eu saí de lá, né? Fui visitar a Neide e eu saí de lá extremamente sensibilizado. Como é que pode passar pelo que está passando? E sua altivez espiritual, sua envergadura, sua fé,
sua clareza sobre o Evangelho, sua assertividade sobre as verdades do reino. Irmãos, ela estava muito certa da vitória. Ela estava firme. E ali nós ouvimos alguns louvores, dividimos a palavra. Irmãos, eu confesso que saí melhor do que entrei. E achei que estava levando algo, mas fui presenteado com algo. Então veja, e ela não está totalmente curada, né? E está crendo de que o milagre vai acontecer. Percebe? E muitas vezes nós estamos com tribulações menores, e nos entregamos a essas tribulações, esquecendo que nós temos um Pai espiritual que zela por nós, esquecendo, irmãos, que as tribulações são ferramentas para nos aperfeiçoar. São ferramentas que vão nos apurar a nossa espiritualidade, que vão nos fazer orar mais, que vão nos fazer nos debruçar sobre a palavra de Deus, buscar entendimento, falar com o Espírito Santo. Se tudo vai bem na sua vida, né, se nada acontece, então quero te dizer que as coisas vão mal, elas não vão bem. Porque não é possível estarmos neste mundo, neste momento, e nenhuma tribulação bater a nossa porta. Não, irmãos, este mundo jaz no maligno, este mundo pertence ao inimigo. Jesus vai vai asseverar, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Porque ele está dizendo, nós vamos ter aflições aqui. Se você não tem aflições neste mundo, eu queria te convidar a uma reflexão. Irmãos, há algo de errado. Eu quero dizer, irmãos, as tribulações fazem parte das nossas vidas. As tribulações nos acompanham. Se não há tribulação, irmãos, não há aprimoramento, não há estreitamento com o Senhor, não há vida de joelhos. Veja, irmãos, se não há tribulação, não há sobrenatural. Então, é preciso fazer uma reflexão. Então você está dizendo então que eu tenho que ter tribulação. Não, irmãos, eu estou dizendo que não ter tribulação na vida significa um distanciamento de uma vida espiritual verdadeira. Porque não há na Bíblia nenhum homem, nenhum personagem bíblico que não tenha sofrido atribulações na sua vida. Agora, é preciso entender que essas tribulações são permanentes, irmãos. Elas mudam de cara, mas elas são permanentes. Por quê? Porque o teu aperfeiçoamento é permanente. Quando você estiver pronto, irmãos, você vai ser resgatado. Isso se Jesus não voltar antes. Então, o que eu quero, na realidade, não é te amedrontar, é te encorajar. Não sofra, não desanime, não tenha medo por conta das atribulações deste mundo. Elas vêm para te aproximarem, para te refinarem, para te melhorarem, para te aproximar de Deus. As tribulações fazem parte da vida do cristão. Essa é uma outra faceta do sacrifício. Nós não temos, irmãos, e aqui, este ponto do versículo 39, que Jesus fala para passar o cálice, se possível, é o ponto alto do sacrifício. Jesus está falando da morte. Nós não temos mais o sacrifício para a remissão dos pecados. Jesus fez o grande sacrifício. Foi o grande cordeiro
que remiu todos os pecados, inclusive de pessoas que ainda vão nascer enquanto ele não voltar. Agora, há ainda no nosso tempo sacrifícios de gratidão. E aí, Paulo nos convida a sermos sacrifícios vivos. Sabe, irmãos, a tribulação vem. Deixa vir. Vamos tratar, vamos dividir, né? É uma tribulação dura, liga para aquele irmão com quem você tem mais afinidade, divide o problema. A Bíblia encoraja, inclusive, para a gente dividir pecado. Vamos orar por isso, vamos caminhar junto, vamos caminhar e vamos sendo sacrifício vivo, irmão. É o contraponto. Vem a tribulação, mas eu me coloco como sacrifício vivo. Eu continuo cumprindo o meu mistério. Eu continuo cumprindo os desígnios de que Deus tem para mim. Percebe? A segunda lição seria essa. Para não fraquejarmos diante das tribulações. Porque elas vêm para nos aperfeiçoar. Veja, irmãos, eu sei que há um conjunto de tribulações, talvez em grande maioria, postas pelo inimigo das nossas almas. Essas vêm para nos tentar. Essas vêm para nos destruir. Mas, da mesma forma, irmão, essas tribulações fazem parte da nossa vida. Claro, nós vivemos nesse mundo. Veja Jesus, do versículo 21 até sua crucificação, ele é tentado, zombado, humilhado. Veja, primeiro o provam para ver se ele vai falar contra o imposto de César. Depois, os saduceus querem discutir a questão da ressurreição. Depois, ele é afrontado pelos discípulos dos fariseus acerca do maior mandamento. A todo momento, e se ele desse uma resposta fora do lugar, esse era o objetivo, eles queriam prendê-lo. A todo momento, o próprio Jesus era tentado. As tribulações. Faz parte, irmãos. E Jesus enfrentou todas elas, inclusive a morte. Então, as tribulações fazem parte da nossa caminhada cristã, fazem parte do que somos e temos que conviver com elas e não nos entregarmos a elas. É por isso que nós precisamos estar conectados e lembrarmos sempre que temos um Pai Celestial, porque sem Ele não conseguimos caminhar nas tribulações. Jesus vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Se eu não estiver linkado com Jesus, ouvindo o Espírito Santo e sendo cuidado pelo Pai, não posso fazer nada, irmãos. Aí sim as tribulações vão me engolir. Vão me engolir. Perceba, primeiro eu preciso me lembrar, eu preciso rememorar a minha identidade espiritual. Eu preciso rememorar, eu preciso lembrar que eu sou filho do Pai Celestial. Portanto, sou filho espiritual. Sou filho do céu, não da terra. Veja, irmãos, por fim, Jesus vai dizer: olha, seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, vontade e obediência. Duas coisas difíceis no nosso dia a dia. A luta diária que nós temos, que é com o sobrenatural, não é com outro ser humano, mas são com as potestades, ela acontece dentro de nós, sobretudo. Entre a minha vontade e a necessidade de obedecer a Deus, a vontade de Deus. Veja, Jesus está dizendo o seguinte: olha, coloque a sua vontade
no altar de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido alguns louvores, tenho ouvido irmãos determinando e falando coisas como se Deus fosse um cumpridor de vontades, das nossas vontades, como se Deus estivesse sentado no seu trono tão somente para nos escutar e atender às nossas vontades. Quando na realidade é o contrário. Nós fomos criados para a sua glória, não o contrário. Então, irmãos, é preciso fazer um exame, cada um de nós, fazemos um exame pessoal de nossas vidas e meditarmos acerca daquilo que fazemos no nosso cotidiano. É necessário confrontarmos todas as nossas vontades, irmãos, todas, do momento em que acordamos ao momento que dormimos, é necessário confrontarmos todas as nossas vontades frente à vontade de Deus para as nossas vidas. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então, irmãos, eu preciso, ainda que eu corra riscos sérios. Veja, Esther, capítulo 4, versículo 16, pede para o povo jejuar, orar por 3 dias, porque ela e as suas servas também fariam isso, porque depois desse período ela iria ter com o rei. Naquele momento, naquele tempo, havia um édito. Ninguém podia chegar à frente do rei sem que ele chamasse. Se alguém aparecesse na frente do rei sem que ele chamasse, essa pessoa morreria, a não ser que ele poupasse sua vida. E mesmo Esther, naquele momento, já era rainha, era consorte do rei, ela não podia ir à presença do rei sem que ele a chamasse. Mas ela precisava. Seu tio Mordecai havia avisado, Mardoqueu havia avisado que havia uma cilada e todos os judeus seriam assassinados. Ela então pede para que eles orem e jejuem. E ela termina dizendo, olha, e eu irei à frente do rei, ainda que corra o risco de morte. Ainda que eu morra, eu irei ter com o rei. Veja, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos fazer a vontade de Deus. Precisamos obedecer a Deus. Ainda que traga para nós prejuízos e perdas momentâneas neste mundo. Ainda que me traga problema no emprego, me traga problema com o próprio emprego, ainda que me traga problema financeiro, ainda que me traga problema de relacionamentos, eu preciso fazer uma opção. Eu não posso fazer como Saul. Saul optou pela glória dele, pelo seu êxito, pela sua fama, e não cumpriu aquilo que o Senhor havia ordenado. E Saul perdeu tudo, ele e a sua geração. É preciso, irmãos, colocar as nossas vontades embaixo da vontade de Deus. Não é Deus que realiza as nossas vontades, nós somos filhos espirituais, Ele é o Pai. Filho, atende à vontade do Pai. Entende, irmão? Então, é preciso ter clareza e todos os dias eu vou fazer uma compra de mercado. O que vou comprar? Ué, não, mas isso é absurdo, isso é uma coisa boba. Não, não é absurdo, irmão. Você muitas vezes está comprando o que não precisa, gastando dinheiro que não tem. Percebe? E aí se endividando, se prejudicando. Comece a orar. Eu vou trocar de carro, eu preciso. Senhor, fala comigo, eu preciso trocar de carro, eu estou querendo, é meu desejo do coração comprar um carro mais novo. Mas, Senhor, devo fazer isso agora? É um bom momento? Percebe? As pessoas ficam contratando profissionais do mercado financeiro para dar informações sobre qual o melhor investimento, o que vai ser bom lá na bolsa, onde investir, o que comprar, o que vender. Irmãos, eu estou dizendo para você,
o maior orientador é o Senhor. E não custa nada. Você não precisa gastar nada com Ele. Está tudo aí de graça. É só pedir para Ele. Mas você precisa colocar as suas vontades sob a vontade do Pai. Amém, irmãos? O sacrifício que Jesus fez por nós, depois dessa oração do versículo 39 de Mateus 26, nos dá a possibilidade de termos acesso à eternidade, de estar com o Pai. Mas enquanto a eternidade não chega para nós, precisamos viver aqui, sem esquecer que nós temos um Pai celestial, que é amoroso, que é bom, cuida de nós. Irmãos, não podemos esquecer também que tribulações fazem parte da caminhada cristã. E precisamos saber conviver com elas. Esse é um momento de grande tribulação no mundo. Sem desespero, irmão. É preciso saber viver, passar por esse momento. Deus tem poupado as nossas vidas. E muitas vezes sequer temos sido agradecidos pelo que Ele tem feito por nós, neste momento. Por fim, submeta todas as suas vontades às vontades de Deus, porque elas são boas, são melhores. Deus sabe o que é bom para nós, porque Ele é o nosso Pai. O Pai sempre sabe o que é melhor para nós. Amém? Vamos orar? Convido você então a curvar a sua fronte. Oremos, irmãos. Deus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu cuidado. Ó Senhor, como o Senhor tem poupado as nossas vidas, tratado com zelo, com cuidado. Ó Senhor, tu és maravilhoso, queremos declarar nesta manhã. Queremos dizer, Senhor, que o Senhor é um Pai, ó Paizinho, Pai querido, Pai amoroso. Ó Deus, nós não esquecemos da nossa identidade. Ó Espírito Santo, trata dos nossos corações para que não esqueçamos. Ó Pai querido, que temos uma identidade contigo. Ó Senhor, ó Pai, nos dá força para passar pelas tribulações deste mundo. Nos dá ânimo, ó Senhor, nos dá, ó Pai, coragem, intrepidez, para não desanimar, para não titubear, Senhor. Continuar olhando para o alvo que é Cristo. Ó Pai querido, que nossas vontades sejam as suas vontades. Que matemos a nossa carne, ó Senhor, para que o nosso espírito seja vivificado. Ó Senhor, abençoa as nossas vidas. Jesus fez um gesto por nós. Sabemos que Ele não desobedeceria o Senhor, mas não se trata apenas de obediência da parte de Jesus. Foi uma ação voluntária, foi um querer. Jesus fez porque quis. E também somos gratos a Jesus por isso. E no nome dele, pelo gesto que fez, nós oramos agradecidos. Amém. Irmãos, um bom domingo aí, né, com a família, um bom almoço. Semana abençoada a todos. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu.
que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Das águas eu caminhe, Senhor, em tua presença. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, as águas olharei. Se o mal crescer, Somente em ti descansarei, pois eu sou